Olá, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom, aleluia. Alguém está me ouvindo? Se estiver me ouvindo, por favor, faz um contato para saber se o áudio está bom, ok? Glória a Deus. Daqui a alguns minutinhos estamos já iniciando a nossa live, ok? Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, está ouvindo? Ok, amém? Então, graças a Deus. Nós vamos estar agora iniciando a nossa live, ok? Glória a Deus. Deus é muito bom. Então, estão ouvindo muito bem? Então, glória a Deus. Graça e paz para todos, amém? Então, meu nome é Moacir, pastor Moacir. Eu sou aqui de Campina Grande. Mas antes que eu venha me apresentar, eu quero fazer uma oração com você. Em seguida, eu vou me apresentar e estaremos trazendo a ministração que vai ser dada hoje pela manhã, ok? Então, um abraço e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pela tua fidelidade, por esse tempo que vamos estar nos expondo a tua palavra. E creio que essa palavra vai alcançar de forma poderosa a vida de todas as pessoas, porque a tua palavra ela é poderosa. E muito obrigado, porque confiamos nisso, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Moacir, aqui da igreja de Campina Grande, atuo na igreja sede, auxiliando ao pastor Tiago Borba e sua esposa Juliana, como também eu atuo no Centro de Cura, junto de Caroline Montenegro, que é a diretora do Centro de Cura aqui em Campina Grande, e estamos debaixo da nossa supervisão do pastor Rafael Frota e Manu. E para mim é uma honra estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco dessa palavra que vai transformar tanto a tua vida como a minha vida também, ok? Para quem está acompanhando as nossas lives do Centro de Cura, ontem um tema que foi dado é como manter a sua cura. E aí eu quero te instruir nesse momento que vamos estar compartilhando o tema de hoje, que é a unção para a cura, que você possa estar com sua Bíblia ou você possa fazer uma anotação para a segurança para a tua vida. Porque assim como o nosso corpo físico precisa do alimento natural, nós precisamos do alimento espiritual. E é importante você estar meditando naquilo que você está ouvindo, porque a meditação é que traz o resultado desejado para a tua vida. Então, nessa manhã, vamos estar falando sobre a unção da cura, ou quando falamos da unção, falamos o poder para a cura. E nós sabemos onde encontramos esse poder que ainda hoje atua e pode alcançar a tua vida. E na medida que eu vou estar compartilhando essa palavra, porque essa palavra é poderosa, algo já vai estar acontecendo na tua vida, na tua casa, amém? Porque essa palavra é poderosa. Então, como se trata do tema hoje abordado, a unção da cura, então eu quero já nesse momento abrir um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 10 e no versículo 27. E aí, como eu falei para você, eu quero ler para você alguns textos da palavra, ok? E que você possa atentar. E o que diz aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 10, no versículo 27, diz assim: E acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo, e o jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura, ou por causa da unção. Ele diz que naqueles dias o jugo será despedaçado por causa da gordura, ou da unção. Então, o poder de Deus, ele tem esse poder, ele destrói todo o jugo, tudo aquilo que está oprimindo, trazendo pressão na sua vida. A palavra tem esse poder para destruir esse mal, ok? Então, aqui a gente vê que ele diz naqueles dias, apontando para esse dia. Então, essa unção hoje despedaça qualquer mal. Por isso que é importante estarmos nos expondo à palavra de Deus, porque essa palavra é poderosa. E aí, já iniciando, vamos ver o quanto a palavra de Deus é poderosa. O quanto é importante você estar se expondo à palavra. Porque expondo-se a essa palavra, você está se expondo ao poder de Deus.
a unção que destrói todo o mal, e essa unção também protege a tua vida e te mantém num lugar de segurança, num lugar de saúde, porque essa é a proposta de Deus. Aquilo que para os homens é impossível, tudo é possível para Deus. Mas para isso você precisa crer com o teu coração que a palavra de Deus ela é poderosa. E aí vamos ver mais alguns textos da palavra de Deus aqui, mostrando. Porque falando da unção, falando do poder, quero dar o primeiro tópico aqui, falando um pouco sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa porque ela é ungida. E quando eu já falei, tudo foi criado pelo poder da palavra. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz que tudo está sustentado pelo poder da palavra de Deus. Então tudo está sustentado pelo poder dessa palavra. Então veja o quanto essa palavra ela é poderosa. E quando fala que tudo é sustentado pelo poder da palavra de Deus, nós podemos ir para o livro de Gênesis, onde vê que tudo que foi criado pela palavra de Deus. Porque essa palavra é ungida, essa palavra ela é poderosa. Tudo que Deus fez através da sua palavra. E Ele nos trouxe uma vida, e para nos mantermos nessa vida boa, precisamos dessa palavra no nosso coração, não é na nossa cabeça. Algumas pessoas ficam frustradas porque até dizem assim, mas eu tenho falado a palavra, eu tenho talvez confessado a palavra até um certo ponto, mas amado, enquanto essa palavra de fato não se tornar vida, porque quando a palavra se torna vida, vai ter uma ação natural da tua parte com relação às adversidades, com relação à enfermidade. Quando a palavra produz a verdadeira fé, ela te tira de uma passividade e coloca você numa posição ativa, que faz uma ação, porque a palavra ela produz uma transformação. Essa unção te mantém em movimento. E esse movimento, amado, faz com que Deus seja glorificado. Eu gosto de falar isso, não é? Quando acontece o resultado da palavra de Deus, Deus é glorificado, mas a alegria é nossa. Então, por isso que precisamos entender que essa palavra ela é ungida. Então, lá no livro de Gênesis, logo no livro da criação, a gente vai ver que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. No início, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí logo diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Interessante que quando Deus falou, não é? Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Quando Deus disse haja luz, veja que o Espírito pairava sobre a face das águas. Talvez na sua vida hoje, por alguma situação que o diabo tenha levantado, exista trevas. Mas há uma palavra de Deus, uma palavra que muda qualquer quadro. Não importa os relatórios naturais, não existe relatório que possa mudar o relatório de Deus. Quando você crê com o teu coração. E lá diz que a terra estava sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, veja que essa palavra é tão ungida, que havia um caos, que havia uma condição adversa, mas quando Deus falou a sua palavra, aquilo foi transformado. Não é diferente na tua vida. Quando você coloca a palavra no teu coração, e essa palavra sai pela tua boca, ela sai com o mesmo potencial, com o mesmo poder para mudar as situações. Por isso que o diabo não quer que você fique com a palavra de Deus na sua boca, independente da situação. Você vê que Deus não falou, não é? Ele mostrou um quadro que estava lá, mas ele não enfatizou aquele quadro. Ele falou o que ele queria. Então o que você quer? É saúde para o teu corpo? Então concorde com Deus e fale a palavra, e essa palavra vai se cumprir na sua vida. E continuando, quando você lê o livro de Gênesis na criação, depois que ele disse haja luz e houve luz, e quando você vai mais à frente e diz a palavra de Deus, que quando diz aqui em Gênesis no capítulo 1, no versículo 10, quando Deus estava criando todas as coisas, diz assim, a porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Então, na criação, tudo que Deus criou foi bom. Eu gosto de também trazer um entendimento. Se você quer conhecer a vontade de Deus plena em qualquer área da tua vida, com segurança, nada melhor do que você conhecer Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2. Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, ele revela qual é a vontade de Deus para a tua vida. Ele quer que você viva uma vida
plena em todas as áreas, no espírito, na alma e no corpo. Mas aí a gente sabe que sabemos muito bem que para vivermos uma vida suprida no espírito, na alma e no corpo, requer uma responsabilidade nossa. Então, quando fazemos isso, e é impossível se ter essa vida sem termos essa palavra ungida na nossa vida, ok? Porque ela é a palavra de Deus. Então, diz que quando tudo que ele criou era bom, então ele criou você para que você viva uma vida boa, ok? Porque quando você lê Gênesis 1 e 2, não tinha acontecido a queda do homem, não tinha entrado a maldição. O homem estava no plano original de Deus. O homem foi criado por Deus para viver uma vida abundante em todas as áreas de forma eterna. O homem não foi criado para morrer. Mas o que acontece aqui, nós precisamos entender, uma vez conhecendo qual é a vontade dele, se algo vem sobre a minha vida e eu entendo pela palavra que não é a vontade dele, aquela situação pode ser mudada quando eu me exponho à sua palavra. Por isso, amado, quanto mais você se afinar com essa palavra, mais o teu relacionamento será forte com Deus e tua vida com certeza será poderosa nele. Então aqui podemos ver que ele criou todas as coisas e no final de cada coisa que ele criou, ele diz, e eis que era muito bom. No versículo 31 do primeiro capítulo de Gênesis diz que ele falando diz, e eis que era muito bom, depois que ele concluiu todas as coisas. Então a gente pode ver o quanto essa palavra ela é poderosa. Essa palavra ela é ungida. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, o profeta, Deus falando através do profeta diz, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e vai prosperar naquilo que eu tenho designado. Então, a palavra, quando sai da boca de Deus, ela vai e executa aquilo que é a vontade dele. Veja que na criação já aconteceu isso. Havia treva. Deus não disse trevas. Deus disse haja luz. Se é um sintoma de enfermidade no teu corpo, você não vai falar a enfermidade, vai falar pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. E aquilo que você fala, aquilo vem ser manifesto para a glória de Deus e a alegria tua. Amém? Porque ele é glorificado quando as coisas acontecem. Quando você lê os 4 evangelhos, quando Jesus andou, e vamos ver um pouco sobre isso, não é? Ele foi ungido para curar também. E você vai ver que quando você lê os evangelhos, pessoas nunca glorificaram a Deus enferma. Em qualquer situação. As pessoas não glorificam a Deus em situações adversas. Deus é glorificado quando as situações adversas ela é mudada pelo poder da sua palavra. Porque isso revela qual é a vontade dele para a tua vida e para a minha vida. Deus, como um bom pai, ele protege os seus filhos. E a forma de ele nos proteger é quando você coloca a palavra dele no teu coração, quando você honra essa palavra, quando você honra essa palavra, você honra a Deus. Porque não tem como você, por exemplo, se você não honra a palavra de uma pessoa, você não honra aquela pessoa. Mas se você honra uma pessoa, você honra a palavra daquela pessoa. E qual é a forma que eu honro essa palavra? Aplicando essa palavra na minha vida. Em qualquer área da sua vida, Jesus sempre pegou fatos naturais para mostrar um fato espiritual. Não é verdade? Então, não é diferente. Você vai ver que se você pega uma receita e não aplica aquela receita como deve ser feito, no final não vai ter um resultado desejado. Da mesma forma é a palavra. Se você não aplicar essa palavra na sua vida, não tem como essa palavra ser manifesta como saúde no teu corpo. Nós precisamos seguir a receita de Deus, não só para recebermos cura, mas para também nos mantermos saudáveis. Porque essa é a proposta dele. Logo no início de Gênesis, capítulo 1, e no capítulo 2, você vai ver que lá não existia enfermidade. Lá não existia miséria. Lá não existia morte. Tudo isso veio acontecer no capítulo 3, quando o homem transgrediu e pecou. Mas enquanto isso não só havia vida. De Deus só vem vida. O homem tem o direito de vida eterna. Paz eterna. Alegria eterna. Saúde eterna. Provisão eterna. Mas quando o homem, infelizmente, lá em Gênesis capítulo 2, o versículo 16... Deus deu a orientação para um homem e disse, Adão, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, menos da árvore do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você morre. Infelizmente o homem desobedeceu, comeu e aconteceu aquilo que Deus não queria que acontecesse. E aí veio o que? A miséria, a morte, e aí passamos a ter um inimigo, porque o diabo é o inimigo da criação de Deus.
E nós somos, amado, aquilo que ele gostaria de ser. O diabo gostaria de ser o que nós somos, mas nunca vai poder ser. Por isso que ele nos ataca. Mas, embora ele nos atacando, temos um que é maior, que está ao nosso lado. E a forma desse que é maior, está ao nosso lado, ele se manifestar como ele deseja, protegendo a tua vida, guardando você, é quando você faz uso dessa palavra na tua vida. E você vai provar dessa fidelidade. Porque eu gosto do que o salmista Davi disse: prove e veja que o Senhor, ele é bom. Deus não é mau, Deus é bom. Mau é o diabo. Existem dois senhores, existem dois deuses. O Deus nosso com a letra maiúscula e o Deus com a letra minúscula, que é o diabo. Amém? Então, se você considerar a palavra de Deus, embora as adversidades venham, mas elas vão se dissipar. E a palavra, assim como estava lá no início, havia trevas, estava sem forma, mas porque a palavra de Deus é ungida, ela é poderosa. Quando Deus diz, haja luz, houve luz. Se você continuar falando, haja saúde no meu corpo, saúde vai brotar no teu corpo. Haja provisão, provisão vai ser manifesto. Mas para que você possa falar, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio do seu coração. E a forma de você colocar a palavra de Deus no teu coração é através da meditação. Não é da leitura. A leitura é importante. Eu sempre tenho falado isso. A leitura é muito importante porque você adquire um conhecimento e na medida e aí para que a gente possa aproveitar melhor esse conhecimento, precisamos meditar na palavra. E essa meditação provoca uma mudança de mentalidade e fortalece. E na medida que você está meditando, o teu espírito está extraindo os nutrientes da palavra para te tornar forte. E dessa forma você é usado e aí você desfruta de uma vida que foi Deus que conquistou para você. Não foi uma religião. Por isso que aqui nós não apresentamos placa de igreja ou de uma religião. Não, é a palavra de Deus. É uma vida que Deus trouxe para todos nós. Então, como estamos vendo, hoje estamos ainda falando sobre a unção da cura, ou poder para curar. Porque a unção e o poder é a mesma coisa, ok? E aí, como estamos falando sobre, nesse primeiro ponto, sobre a palavra que é ungida, a palavra ela é poderosa. E ainda vamos ver aqui ainda um outro texto da palavra que se encontra em Êxodo. Nós vamos ver em Êxodo, no capítulo 15, veja o quanto essa palavra é tão importante. À medida só pelo fato de você ouvir essa palavra, ela já está produzindo vida. Jesus disse uma certa vez, as palavras que eu vos falo, elas são espírito e vida. Então, só pelo fato de você ler a palavra transmite vida em você. A palavra te limpa, a palavra te renova, te fortalece, te dá uma nova perspectiva de vida. Então aqui, no livro de Êxodo, nós vamos ler aqui um texto, Êxodo no capítulo 15, versículo 26, veja o quanto essa palavra é ungida, quando as pessoas consideram a palavra. Se isso aconteceu na antiga aliança, muito mais na nova aliança. Na antiga aliança, eles eram servos. Eu não sou servo, você não é servo. Agora, nós servimos ao Senhor porque o amamos. Amém? Então, olha o que diz aqui no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, diz assim, e disse, se ouvires, isso aqui é falando quando Deus tirou o povo do Egito, né? Fez a primeira aliança e ele disse isso. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, se ouvires atento, existe uma atitude, uma forma de você se apegar à palavra de tal forma que essa palavra, amado, porque assim como, veja bem, na verdade, nós temos que respeitar essa palavra como você respeita aquele que te ama. Então, olha o que diz aqui, e disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido os seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. O que é interessante? O que podemos entender olha como Deus falou. Ele disse, se vocês atentar para a minha palavra e fazer como está escrito, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque a enfermidade não vem de Deus. Lembre-se que a enfermidade entrou no mundo pelo pecado do homem. Mas Deus nos dá a solução, que é o quê? A sua palavra. Ele diz, se atentamente você ouvir a minha voz, aonde está a tua atenção? O problema é que as pessoas colocam a sua atenção na enfermidade e não na palavra. Naquilo que sai da tua boca, em primeiro lugar, mais rápido. Se você fala da enfermidade mais rápido do que a palavra, então mostra que a tua atenção está na enfermidade. Mas se quando, mesmo tendo um sintoma de uma enfermidade, você diz, pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado, então mostra que a tua atenção está na palavra. E veja aqui, então Deus se apresentou a uma população de mais de 2 milhões de pessoas no deserto.
E se você está numa cidade, veja, se Deus fez isso no deserto, quanto mais na cidade. Então o que acontece? Lá estava aqueles 12 milhões de pessoas no deserto, e aí o que aconteceu? Nós vamos ver que quando Deus falou essa palavra, eles acreditaram nessa palavra. Mas eu quero só falar aqui bem rápido, algo bem interessante, porque essa palavra é ungida. E aí o que acontece? Aqui diz assim, se atentamente ouvir, aí diz assim, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais eu pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. No mesmo texto mostra um Deus que aparentemente coloca e um Deus que cura. Esse é um dos textos que as pessoas entram em muita confusão. Mas eu quero ser bem breve em falar uma coisa. Toda a Bíblia era para ser escrita no sentido permissível. Deus permite o mal, Ele não causa o mal. Embora mesmo Ele permitindo, não quer dizer que Ele aceita aquilo, ok? Porque Deus nos dá a sua palavra para a gente se manter seguro e andar em obediência aos seus princípios. Uma vez andando nos princípios da palavra, não tem como você estar enfermo. Mas o que acontece aqui? Nós podemos ver isso aqui, ó. Então, o que acontece? Quando a Bíblia se ela fosse escrita no sentido permissível, então como seria escrito esse versículo? Seria escrito assim, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais eu permiti sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Ele permitiu. Agora, por que ele permitiu? Porque o povo o permitiria. Porque a obediência abre a porta para a maldição. Mas a obediência abre a porta para a bênção, para a saúde, para a provisão, para a alegria. Ok? E o que é interessante quando você vê esse texto, a gente vê o cumprimento desse texto em Salmo 105, no versículo 37, que diz assim, que Deus fez o seu povo sair com prata e ouro e não existiam sequer enfermos. Então, observa, a palavra dele é ungida. Por isso que estamos compartilhando a unção para a cura. Então, veja aqui, o pessoal, aquele povo no deserto creu na palavra dele, e porque creram na palavra dele, receberam saúde. E não é diferente com você hoje. Se você crer, não importa o tipo de enfermidade, porque ali podemos ver, talvez pessoas estariam em várias condições, mas todos foram curados. Diz lá, mais uma vez falando, Salmos 105, versículo 37, Deus fez o seu povo sair com prata e ouro, e não haviam sequer inválidos. Todos andaram saudável. Se Deus pode manter uma população de mais de 12 milhões de pessoas saudável, Ele pode manter você também. Amém? Então veja que a palavra é ungida, Deus é ungido. Entendemos também que tudo que foi feito pelo poder da palavra, porque a palavra ungida é poderosa, então tudo que envolve Deus, poder está presente. E não foi diferente na vida de Jesus. Veja que ele foi enviado para uma missão maravilhosa, a missão de reconciliação. Porque aquilo que era direito nosso foi perdido quando Adão pecou. E Jesus veio para nos trazer de volta, nos reconciliar com ele. Então, o que acontece? Vamos ver também na vida de Jesus, ele foi ungido. Lá no livro de Lucas 4, 18 diz, falando sobre Jesus, ele falando sobre a unção. E aí nós vamos ver lá o que ele falou, né? Ele disse, o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que ele diz, o Espírito do Senhor Deus é sobre mim. E quando foi que Jesus foi ungido? Se você ler os 4 evangelhos, enquanto Jesus não foi batizado com o Espírito Santo, que aconteceu esse fato, quando ele foi batizado no Rio Jordão, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba corpórea. E naquele momento ele foi ungido pelo Senhor, e aquela unção tem um objetivo. Diz que ele foi ungido para pregar o Evangelho, para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele foi ungido para fazer isso. E por causa dessa unção, ele começou a destruir todas as obras do diabo, porque a enfermidade é uma obra do diabo. Lá o próprio Jesus desmascarando o diabo, porque por falta do conhecimento o povo tem perecido, e aponta a Deus como o causador de todas as coisas. Deus não é o autor de todas as coisas, Deus é o autor de coisas boas. As coisas má vêm do diabo.
Então o que nós podemos ver lá? Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Dentro do plano de Deus, morte não está lá não. Não faz parte, morte não faz parte do plano de Deus, enfermidade não faz parte do plano de Deus, mas vida e saúde faz parte sim do plano de Deus. A tua proteção faz parte sim da proteção de Deus. Mas como eu posso ser protegido por Deus? Quando você considera essa palavra não só tem poder de te manter saudável, forte, né, bem, amado, não tem como. Qualquer situação se rende ao poder dessa palavra. Essa palavra está acima de tudo. Lá no Salmo está escrito que Deus engrandeceu acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Então aqui vendo Jesus para cumprir a missão que ele foi enviado, designado para cumprir, resgatar-nos da condição da morte, ele foi ungido para isso. Lá em Mateus capítulo 4, no versículo 23, retrata muito bem isso e eu quero ler para você rapidamente. Aqui em Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas a sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Ele andava pregando, veja que primeiro ele pregava. E depois ele curava, pregava, ensinava e curava as pessoas. Ele não deixava as pessoas enfermas, mas curava também a todos e de todo tipo de enfermidade. Continuando, quando você lê, diz assim: e sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralítico, e ele os curou. Não importa o tipo de enfermidade hoje, Deus é poderoso para te manter saudável, porque ele é o mesmo. Lá em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele não fosse o mesmo, eu não queria servi-lo. Eu só sirvo a Deus hoje, porque ele é tão poderoso hoje quanto era ontem e como sempre vai ser. Ele não muda. Se é uma coisa, alguém pode ter sido frustrado, a medicina pode falhar. Coisa maravilhosa, o que a medicina tem feito, como ela tem evoluído, mas a medicina ainda com a sua evolução tem suas limitações, mas Deus não. O Deus que curou, e não importa, e você vê lunático, paralítico, ele cura a todos. Agora, para que isso possa acontecer, você precisa conhecer a vontade dele. E a vontade dele está expresso na sua própria palavra, ok? E aí vemos Jesus, porque ele foi ungido para curar os enfermos, para libertar os cativos, isso acontecendo na vida de Jesus. Lá no livro de Lucas, no capítulo 6, também fala acerca dessa ação dele. Mas é maravilhoso que em todo o ministério de Jesus, ele andou fazendo isso, curando os enfermos, trazendo saúde, libertando, porque ele foi ungido. Por isso que estamos falando sobre hoje, a unção da cura, ou o poder para a cura. Tudo que envolve Deus, Deus é um Deus poderoso, há poder para alinhar a tua vida. Não importa, olha, eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, uma coisa simples, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus nunca vai ser o teu problema, mas eu quero te dizer, Ele é a tua solução. E sabe uma coisa, pessoas podem ter decepcionado você e outras situações, mas Deus nunca vai decepcionar você. Se é uma pessoa que nunca decepciona você, é Deus. Então confia nele com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, porque você vai provar do milagre dele dentro da tua casa, no teu dia a dia, se você considerar essa palavra. E agora eu quero passar um pouco também para a vida dos discípulos. Os discípulos foram ungidos para dar continuidade àquilo que Jesus fez. Então mostra a palavra ungida, porque Deus é poderoso, a sua palavra é poderosa, Jesus é poderoso, seus filhos também são poderosos nele. Eu gosto do que João Batista falava e a consciência que ele tinha, que como eu sou um discípulo de Jesus e você deve ser um discípulo dele, e para se tornar um discípulo dele, simplesmente você tem que ter sido nascido de novo. Uma vez nascido de novo, você se torna filho e ao mesmo tempo um discípulo, aquele que está pronto para receber um ensinamento e praticar esse ensinamento nas suas vidas. Porque nós somos os primeiros a colocar em prática na nossa própria vida e ver o resultado. Então, aqui a gente podemos ver os discípulos, né, iniciando a trajetória também de uma forma ungida. E João Batista disse algo interessante, quando ele disse assim, falando acerca de Jesus, ele disse, está vindo um aí que é mais poderoso do que eu.
Veja a consciência que esse homem tinha. Ele diz, está vindo um aí que é mais poderoso do que eu e que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então, mais tarde a gente vai ver que quando Jesus chamou os 12 discípulos, dando continuidade ao seu ministério para nos resgatar, para que a gente pudesse dar continuidade pregando o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo, no capítulo 1, versículo 16 de Romano, diz assim, não me envergonhe do Evangelho. E é esse Evangelho que você está ouvindo, essa boa notícia. Ele é aquele que te sara. Ele é aquele que te supre. Ele é aquele que te perdoa. Ele é aquele que te renova, que te restaura. Essa é a boa nova. Então Paulo disse, eu não me envergonho deste Evangelho, porque ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E ali os discípulos andaram proclamando a palavra. No livro de Atos dos Apóstolos, eles receberam, no capítulo 2, foram batizados com o Espírito Santo, foram ungidos para proclamar as boas novas. E saíram com aquela unção. A gente vai ver logo lá em Atos capítulo 3, quando Pedro tinha um bom costume de subir ao templo chamado Formosa, e lá tinha um homem coxo de nascença, e ao qual pedia esmola. E quando estendeu a mão, aí Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E pegou na mão daquele homem, ele levantou, saltou e começou a andar. O que levou aquele homem, e a Bíblia relata que era mais de 40 anos, paralítico, a andar de forma normal? O poder de Deus. Mas aquele homem foi ungido e tinha consciência que aquela unção que estava sobre ele tinha um fim proveitoso, manifestar, libertar os cativos, assim como Jesus fez. Nós somos chamados para dar prosseguimento naquilo que ele começou. Então, estamos terminando a nossa live. Eu creio que você entendeu que há unção para a cura, há um poder para a cura. Não se desespere, há um Deus que está pronto para te socorrer. Eu quero orar por sua vida, que você possa colocar a mão sobre a enfermidade, crer nessa palavra e não só usufruir de cura, mas seja um transmissor, transmita saúde para outras pessoas, porque como os discípulos transmitiram saúde para outras pessoas, você pode fazer a mesma coisa. Que você possa inclinar sua cabeça, ou que você possa colocar a mão no lugar da enfermidade. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo que nos expomos à tua palavra, essa palavra que é ungida, que é poderosa, e Senhor, eu te agradeço pela vida das pessoas que estão nos ouvindo. E Pai, nesse momento, na autoridade que há no nome de Jesus, eu destruo pelo poder do nome de Jesus todo o mal, toda a enfermidade, toda a dor, tudo que está cometido nesse corpo, em qualquer área. Eu declaro corpo saudável, espírito de enfermidade fora desse corpo, vírus morrendo. Obrigado, Senhor, câncer secando e morrendo em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por corpos saudáveis, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Então eu quero agradecer por esse tempo que a gente estivemos juntos, ok? Que você possa continuar dando continuidade, ouvindo nossas lives e sendo edificado pelo Senhor.